do Supremo Tribunal Federal. Professor Fábio, igual ter cita aí, né, esse código de conduta que não avançou ainda, que está criando um certo mal-estar, mas há também uma questão que talvez seja a raiz de todo esse problema, que é a permissão, né, de que parentes de ministros do STF, de magistrados, possam ter certos tipos de negócio. E aí eu cito aqui um trecho de um artigo, inclusive publicado hoje no Povo, do professor Fernando Castelo Branco. Ele afirma o seguinte: a autoridade do STF não decorre apenas de suas decisões, mas da confiança pública na integridade de seus ministros. Por isso, é tão grave o retrocesso representado pelo julgamento da ADI 59 e 53, no qual a Corte admitiu que escritórios de advocacia de cônjuges e parentes de ministros possam atuar na Corte, desde que por intermédio de outro advogado. A história recente do tribunal acumula episódios que corroem essa confiança. Ele cita aqui os casos do ministro Cássio Nunes, que aceitou convite de advogado com processo no STF para viajar a Paris, onde assistiu à final da Champions League e a jogos de Roland Garros. Dias Toffoli, relator do caso envolvendo o Banco Master, viajou a Lima para ver a final da Libertadores em um jatinho bancado por um empresário. E ele continua: não se trata aqui de discutir tipificação penal imediata, mas de reconhecer a impropriedade institucional de ministros da mais alta corte aceitarem favores de quem tem interesses diretos em seus julgamentos, né? Essa é a situação. A outra é realmente dessa ADI, né? Ou se muda esse parâmetro legal que permite que escritórios de cônjuges e parentes atuem no STF, ou não vai adiantar de nada criação de código, discussão, debate, quando a própria lei permite algo que a gente sabe que abre muitas brechas, né, para influências, para negociações. Brasília, né, basta conhecer um pouco para saber do nível do lobby que existe ali, né, o centro nacional do poder. Então todo mundo vai para lá de alguma forma querendo obter alguma vantagem, e nessa situação, com essa ADI, realmente fica bem difícil a gente conseguir vislumbrar aí uma mudança, uma moralização nas relações entre os poderes e, mais do que isso, nas relações entre os poderes, né, entre o campo público e o campo privado. Sua opinião? Ítalo e Walter, a questão do ministro Moraes, ela vem à tona, né, algo que historicamente no Brasil, no judiciário, sempre, eu vou fazer com o advogado do diabo, não estou defendendo o Moraes, mas é só um contraponto. Isso sempre existiu. Eu sou formado em Direito, eu fiz estágio muitos anos em escritório, quando estava na faculdade e tal, e observava já essas coisas no Rio de Janeiro, né? E isso sempre foi, inclusive, pior no âmbito estadual das justiças, né? Por exemplo, o ministro Barroso, que recentemente foi, de certa forma, exposto na questão da Lei Magnitsky, porque a família dele sempre teve escritório, inclusive desde a época que ele era procurador do estado do Rio de Janeiro, e já causava um certo desconforto, não é? Esse tipo de coisa. Esses magistrados, sempre houve essa cultura patrimonialista no Brasil, no poder judiciário, que é um poder extremamente elitista e vinculado a questões familiares. Isso é secular. Você vê muitos juízes e desembargadores que são filhos e netos de desembargadores, né? E, claro, por mais que tenham feito concurso, mas é algo que entranhado na cultura brasileira. E nesse momento, diante da guerra política que vive o país, desde meados de 2016, onde o poder judiciário ele acaba se tornando um poder que permeia a própria política, né? Algo que não ocorria antes, isso passa a acontecer de maneira mais forte, primeiro no mensalão, mas claro que foi muito antes, e depois com a Lava Jato. O judiciário em PAF, eles passam a exercer um poder político que não tinham antes, pela questão do vácuo de poder que ocorreu com o enfraquecimento da presidência da República durante o período Dilma. O poder judiciário ele passa a se tornar aquilo que os cientistas políticos chamam de poder moderador.
da República, né? E isso acaba expondo esses personagens, em particular o ministro Moraes. Por trás de tudo isso, sem entrar no mérito da questão ética, até porque, Ítalo e Walter, não existe aparentemente nenhuma prova concreta desse tráfico de influência. O que existem são indícios, né? Então começa por aí. Aparentemente, muito do que está acontecendo nesse momento tem a ver com a disputa política maior que existe no Brasil e que tem relação com as próximas eleições. Porque, de certa forma, também o governo Lula, como uma forma de se proteger de um Congresso eminentemente de oposição e bolsonarista e tudo mais, ele acaba se equilibrando nesse poder político que o STF ganhou, não é? E com o enfraquecimento do Moraes, isso, de certa forma, acaba enfraquecendo o próprio governo Lula perante o Congresso, não é? Isso vira uma bola de neve. Se chegar a ser uma CPI, às vésperas de uma eleição, é uma bomba, né? Então, são comentários apenas para a gente olhar todos os lados dessa questão.